Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais essa coletiva de imprensa, que, como das outras vezes, tratará apenas sobre a operação Acesso Negado, deflagrada na manhã de hoje. Eu sou a Érica, chefe da comunicação social e assessora de imprensa da PF, acho que a maioria aqui já me conhece, e eu vou apresentar para vocês agora a nossa equipe de dirigentes, que estará conosco hoje aqui. A doutora Mariana, superintendente regional de Polícia Federal no Piauí, delegada de Polícia Federal Mariana Paranhos Calderon, o chefe em exercício da Delegacia Regional de Investigação e Combate ao Crime Organizado, o delegado de Polícia Federal Lucimar Sobral Neto, e o chefe da Delegacia de Repressão à Corrupção e Crimes Financeiros, o delegado de Polícia Federal Alan Reis de Almeida. O delegado Alan também foi o coordenador dessa operação. Antes de iniciarmos, eu quero dizer para os senhores que só serão permitidas 3 perguntas para cada veículo de comunicação. Os responsáveis por essa ação policial vão se pronunciar na ordem que foram apresentados. Por favor, durante os pronunciamentos, mantenham os seus microfones desativados. Quaisquer dúvidas, falem comigo no WhatsApp ou pelo chat da plataforma. Ao final, serão feitas perguntas, é só levantar a mãozinha, o ícone da mãozinha, ou também podem fazer perguntas através do chat ou pelo WhatsApp também, tá? Com a palavra, a delegada de Polícia Federal, superintendente Mariana. A Polícia Federal deflagrou a operação denominada Acesso Negado. É uma investigação que busca fazer cessar atos criminosos de vazamento de informações sigilosas, de informações relacionadas à nossa Operação Delivery, aquela operação que apurou o desvio de recursos públicos do Fundeb, em que houve uma apreensão de aproximadamente R$400 mil em um veículo alugado pela Prefeitura de União, com 2 servidores públicos nesse veículo que não sabiam explicar a origem desses valores, né? E houve, naquela época, a prisão de 5 pessoas. A investigação mostrou que cada etapa da Operação Delivery foi monitorada pelo grupo criminoso, que conseguia acessar com antecedência informações sigilosas do processo judicial e compartilhava com os interessados, antecipando-se as medidas judiciais a serem executadas. Eles também manipulavam as testemunhas para ver a convergência de versões a serem apresentadas à justiça, desenvolviam estratégias para intimidar os atores da investigação. Até o momento, já foram identificadas a participação de advogados e de jornalistas, além dos próprios investigados da Operação Delivery, beneficiários dessas estratégias intimidatórias. Houve a prisão de um dos envolvidos e o cumprimento de mandados de busca e apreensão na cidade de Teresina e de Monsenhor. É bom a gente pontuar, coloca em risco não apenas a investigação policial, o processo judicial, que não vai conseguir fazer justiça, que vai se embasar em fatos verídicos, mas ele também coloca em risco a vida e a integridade física dos envolvidos em cada uma das etapas da investigação, e por isso deve ser fortemente coibido. Na verdade, a doutora Mariana já fez uma análise geral sobre a operação de hoje, né? Estamos hoje em mais uma operação da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado da Polícia Federal no Piauí, em que estamos atuando no combate à Covid, aos recursos destinados à Covid, e essa fase de hoje é uma fase em que houve deflagrado o intuito de debelar uma tentativa de alguns advogados e jornalistas em atrapalhar as investigações, né, em conseguir que a Polícia Federal não tivesse êxito no seu intento da persecução penal. Mas nós conseguimos deflagrar a operação de hoje. O doutor Alan, que é o responsável pela investigação, vai tratar de forma pormenorizada em que consistiu a operação e que consistiu cada um dos meandros dessa operação deflagrada hoje. Com a palavra, doutor Alan. Meu nome é Alan Reis, delegado de Polícia Federal, chefe da
da Dalecor, a Superintendência da Polícia Federal aqui no Piauí, responsável por conduzir a Operação Acesso Negado. Sobre a investigação, primeiramente o nome da Operação Acesso Negado faz referência ao fato dos investigados terem tentado obter acesso ilegal a informações que estavam resguardadas pelo sigilo investigativo. A operação ela tem como objetivo investigar atos ilegais de intervenção e embaraçamento, a Operação Delivery, que foi uma operação deflagrada em maio pela Polícia Federal, que apura desvio de recursos públicos destinado ao município de União. Sobre a Operação Delivery, só para a gente recordar do que se trata, no dia 1º de maio, um funcionário da Secretaria de Educação do município de União foi conduzido à central de flagrantes na posse de R$379 mil em espécie. Na ocasião, e no decorrer das investigações, foi possível constatar que esse valor era proveniente de um contrato anterior firmado entre a Secretaria de Educação de União e uma empresa localizada na cidade de Fortaleza. E esse valor ele tinha como destinatário o secretário de Educação do município de União a título de propina. Bom, a partir de tal fato e durante a análise do material arrecadado, durante o cumprimento de buscas e apreensões no curso da Operação Delivery, a gente pôde identificar algumas tentativas de interferências e embaraçamento à investigação. A primeira tentativa de embaraçamento ocorreu ainda na data da apreensão do valor de R$379 mil, onde um vereador da cidade de União tentou realizar a liberação dessa importância de forma indevida. Hoje, a gente está executando a Operação Acesso Negado, exatamente porque os indivíduos que foram objetos de busca, hoje advogados e jornalistas, realizaram no curso da operação um monitoramento indevido, um monitoramento ilegal das investigações, realizaram encontros obscuros no intuito de obter informações sigilosas, realizaram acessos indevidos a processos judiciais sigilosos, apresentaram e tentaram manipular versões entre investigados e testemunhas, bem como apresentaram atos intimidatórios no intuito de minimizar a repercussão das investigações. Diante desse cenário de tentativa de embaraçamento, de intervenção no trabalho policial, a Justiça Federal do Estado do Piauí determinou o cumprimento de 5 mandados de buscas e apreensões na cidade de Monsenhor Gil e Teresina, bem como o cumprimento de um mandado de prisão preventiva. Para o cumprimento da operação policial, foram mobilizados 20 policiais federais, né, no intuito de dar andamento à Operação Acesso Negado. Então, basicamente, a operação ela visa reprimir qualquer tipo de interferência por quem quer que seja em trabalhos investigativos, seja da Polícia Federal, seja no âmbito da Polícia Civil, onde ocorreu inicialmente as investigações. A Polícia Federal, em momento nenhum, se furta da sua obrigação de trabalhar dentro da legalidade. Tá? Então, as medidas que hoje foram cumpridas foi porque a Polícia Federal entendeu que eram medidas necessárias para resguardar tanto a investigação, a Operação Delivery, quanto a colheita de provas que estão ocorrendo nesse momento. Lembrando, vamos lá, o direito de informar e o direito de ser informado é um direito constitucional, é um direito fundamental que a Polícia Federal, como a primeira defensora dos direitos fundamentais, garante e vai garantir sempre. O que a gente não coaduna, nem a Polícia Federal, nem o Poder Judiciário, que decidiu por essas medidas, o que não se coaduna é com a ilegalidade, ok?
Informações sigilosas só podem ser acessadas por aqueles que têm credencial de segurança. Fora isso, é crime. E é isso que está sendo investigado nessa fase da Operação Delivery. A prisão preventiva é um instituto jurídico que não tem prazo, né? E ela visa garantir a ordem pública e também a instrução criminal. Nesse momento, diversos elementos de provas estão sendo colhidos, estão sendo arrecadados e serão analisados. E corre sim o risco do investigado, inclusive por já ter um histórico de vazamento e tentativas de interferências na operação policial, ser reincidente e atrapalhar mais ainda as diligências que estão em curso. Então, enquanto perdurar essa análise de material, o investigado poderá ficar preso preventivamente. Inicialmente, a gente apresentou à Justiça de forma bem clara, com provas, de que esse jornalista especificamente estava realizando um monitoramento diário das investigações, estava obtendo informações de caráter sigiloso, informações sigilosas, onde só seria possível através de um acesso ao processo judicial, que tem um caráter sigiloso. Essa mesma pessoa estava orientando um dos investigados para que se reunisse com testemunhas e outros investigados para que apresentassem depoimentos convergentes, o que demonstra claramente a intenção de manipular possíveis provas a serem juntadas no inquérito. E também ele fala, durante o material arrecadado, em atos intimidatórios. Né? É uma palavra forte você falar que vai realizar atos intimidatórios no intuito de minimizar a repercussão das investigações. A investigação ainda vai tentar identificar que atos intimidatórios eram esses, se era um ato intimidatório para intimidar a polícia, era para intimidar a população. Isso deve ser esclarecido ainda. E os advogados que foram objetos de busca também tentaram acessar de forma indevida, de forma ilegal, processos judiciais. Mas o ato praticado por eles foi tão somente isso. Tem sua gravidade? Tem. Mas não tanto quanto aos fatos reiterados praticados pelo jornalista que foi objeto de busca e apreensão na data de hoje. A Polícia Federal, ela preza pelo direito constitucional de todo e qualquer jornalista. A gente não está aqui no intuito de toler, de diminuir o acesso à informação por parte de jornalistas. Só que esse direito ele tem limites, né? Então ele não foi preso por apresentar informações na condição de jornalista e muito menos na condição de assessor do prefeito de União, até porque ele não é assessor de nenhum prefeito do município de União. E mais, ele foi preso pelos fatos que eu já coloquei anteriormente. Você não pode estar acessando processo judicial sigiloso, você não pode estar se encontrando com funcionários públicos no intuito de obter informação sigilosa. Mas por que esse suposto funcionário público não foi preso? Um dos vazios da investigação é exatamente identificar essa pessoa. Identificada, ela será punida da mesma forma. A gente não passa a mão, seja porque o indivíduo é de um órgão A ou um órgão B. Juntada uma prova contundente no inquérito policial acerca da participação de qualquer funcionário público que seja, e se a medida for adequada, a Polícia Federal vai atuar. Quando você recebeu essas informações, você correu até os gestores que ordenaram essas despesas e disse para eles que você tinha essas informações e que eles iriam ser investigados, porque você ia passar essas informações para a polícia? É disso que eu estou falando, é de ilegalidade.
O fato do jornalista ter acesso a informações que são públicas, informações que vêm de fontes públicas, da mesma maneira que os policiais podem ter acesso a essas informações, é uma coisa, é o trabalho do jornalista, é o trabalho do investigador, qualquer que seja ele, seja jornalista, seja policial, qualquer investigador, seja um pesquisador científico. O fato do que você faz com essa informação, a ilegalidade que você comete de posse dessas informações é que está sendo apurado aqui. Eu quero pontuar mais uma vez. Primeira coisa, a Polícia Federal não investiga pessoas, não investiga profissionais. A Polícia Federal investiga fatos. Os fatos que foram apresentados foram graves a ponto de ser expedido até um mandado de prisão. Tá? Não é a Polícia Federal que bate na porta das pessoas e resolve trazê-las presas. Isso passou pelo crivo do Ministério Público, passou pelo crivo do Judiciário, que acharam, sim, essa hipótese criminal coerente e relevante a ponto de decretar um mandado de prisão. Ok? Então, eu queria deixar mais uma vez esclarecido. Outra coisa que eu queria falar dos agentes públicos, né? Foi falado dos agentes públicos que teriam participação. Isso está sendo objeto dessa investigação também, e são informações, essas informações sigilosas vazadas, são informações que tramitaram por esses órgãos todos que eu comentei, tanto pela Polícia Federal, algumas pela Polícia Civil, todas pelo Judiciário e pelo Ministério Público. Havendo qualquer agente público de qualquer um desses órgãos envolvido, contra ele vão ser tomadas as mesmas medidas, ok? Se for um policial federal, idem. Não interessa, volto a dizer, a gente não investiga profissionais nem pessoas, a gente investiga fatos. São esses os fatos que estão sendo apurados, foram esses os fatos que foram chancelados pelo Poder Judiciário e são esses os fatos que nós vamos seguir adiante.